Oi galera, tem um amigo meu que pediu pra mim ajudar ele com algumas coisas relacionadas a desenho, e aí eu resolvi gravar um vídeo muito com a intenção de amarrar o que eu lembro de desenho, né? Às vezes a gente aprende muito tentando ensinar. Aí eu gravei esse vídeo aqui com essa intenção mesmo, assim, de falar um pouco de como eu abordo o desenho. Eu acho que vai ser útil para esse meu amigo. E vai ser útil para mim relembrar também algumas coisas, né? É sempre bom a gente estar exercitando. Aí vamos lá. Primeiro, eu não li tantos livros relacionados à arte, eu aprendi muita coisa no tutorial no YouTube, mas você tem um livro que eu acho que ajudou e que é sempre bom recomendar, é um livro chamado Successful Drawing. Eu acho que hoje em dia já tem em português, quando eu li não tinha, então eu tive que ficar pegando os textos e botando no tradutor, né? Mas, cara, é um livro muito legal e ele dá uma boa base teórica, não só tipo técnica assim aprofundada, mas uma base bem geral, assim, do que é desenho, de como funciona, e, sabe, base teórica mesmo, porque eu sinto que é muito comum a gente ter uma ideia que desenhar é só, sabe, observar alguma coisa e tentar fazer igual, e tentar fazer alguma coisa parecida com a realidade num papel. Mas eu, lendo esse livro, eu descobri que tem bem mais coisa do que isso, né? Porque geralmente, né, quando você pretende trabalhar fazendo uma ilustração, fazendo uma página de quadrinho, as ideias elas são do cliente, né? Tipo, a pessoa te mostra mais ou menos o que ela quer e você tem que criar alguma coisa que pareça real a partir daquilo. Então, você não pode depender de que vai ter uma imagem parecida com o que você quer disponível. Você tem que tipo observar a realidade, tentando entender mais ou menos como ela funciona para você conseguir usar ela a seu favor e criar as suas imagens. Óbvio, né? Eu estou falando isso dentro da ideia de trabalhar com ilustração, né? Porque esse livro é voltado para esse lado. Tem outros mercados onde esses conhecimentos não vão ser tão úteis, né? Mas como eu geralmente tento ir para esse lado, eu estou falando sobre essa parte específica, mas não é a única do mundo, né? Enfim, aí dentro desse livro tem esse conceito de que nós temos três formas primárias, do mesmo jeito que tem cores primárias que você usa para misturar e fazer outras, tem três formas primárias. E a ideia é que a gente vai não tentar recriar a realidade, mas tentar gerar algumas formas geométricas que pareçam a realidade, mas que continuem sendo formas geométricas. Isso é importante porque quando a gente for iluminar e pintar, a gente vai trabalhar com a ideia de que elas têm planos bem definidos, ângulos bem definidos. Isso vai ajudar a simplificar mesmo a coisa, sabe? E focar em complicar só nas partes que precisa e não complicar o desenho inteiro, né? Beleza. Dito isso, eu vou tentar fazer esse IP baseado na ideia do livro, né? Que é usar essas formas básicas aqui a priori. Então, a ideia não é fazer exatamente o IP, tipo, igual, assim, tipo, 100% igual. É mais você tentar usar essas formas para construir uma forma que parece com o IP. Então, nesse caso aqui, eu posso usar, tipo, o cilindro no começo, para poder fazer esse corpo dele, que é bem cilíndrico. Se eu pegar esse mesmo cilindro aqui e tentar pegar essas bordas aqui e colocar para dentro, eu formo um negócio que é paralelepípedo, né, que chama isso daqui, eu tô chapando, mas que é tipo assim, para dentro, e dá uma arredondada nesse plano de cá, eu já consigo um formato parecido com esse daqui de cima. Então, assim, eu sei que eu tô falando e parece um pouco complicar uma coisa simples, mas quando você começa a pintar, faz fazer muita diferença você entender, sabe, o formato de cada coisa, porque isso muda a maneira como a luz funciona em cada objeto. Então, tipo, aqui a gente tem a parte de cima, né, que é um cilindro meio tortão. Deixa eu ver. Esse a gente pode dar uma aumentada nesse aqui de baixo, né? Deixa ele mais pra cá, assim. Eu sempre gosto de fazer umas linhas no meio para indicar a topografia da coisa, sabe? Eu sinto que ajuda muito a sentir esse lance da forma em 3D. Isso aqui tá parecendo uma forma fálica. Infelizmente não era a minha intenção. Mas vamos lá, continuando. Outro cilindro aqui também com essa mesma lógica, só que mais puxado para cima. E aqui a mesma coisa, só que ao contrário, né? Ele é um cilindro aberto para fora. Então,
É um cilindro aberto para fora. Beleza. É isso aqui, basicamente. Né? Aí a gente pode fazer umas entradas aqui, igual tem na foto, né? É um buraco dentro da forma. Então vou tentar até marcar um pouco essa topografia, né? Tipo, um buraco tipo, indo para dentro aqui, né? A forma. Beleza. Aqui nós já temos. Aqui. Nós conseguimos fazer o desenho e ele está completamente diferente da referência. Mas nesse caso, né, para esse objetivo, não tem problema ele estar diferente, porque o que você está se importando não é com ele ficar igual, é com você conseguir entender. Porque quando você entende, você consegue reproduzir de outros ângulos. E aí é que mora a magia, entendeu? É aí que fica divertido. Porque, por exemplo, agora que eu já entendi como funciona, eu posso tirar essa referência daqui, pegar só esse IP que eu já fiz e botar ele em outros ângulos. Tipo, posso botar ele mais de cima. Tô tentando aqui fazer essa partezinha aqui que eu esqueci, ó. É mais pra fora. Maior, mais grossa. Tá vendo? É só reproduzir as mesmas formas que você já construiu, entendeu? Tipo, e tentando usar essas formas aqui que são básicas, né, de guia. Então eu aqui já fiz ele em outro ângulo, né, que eu nunca tinha visto ele nesse ângulo e já consegui fazer. Posso botar ele também de frente para mim, né, indo para trás. Aqui eu estou tentando demarcar essa curva na forma, tá vendo? Ele conseguir ir para trás certinho. Aqui, tá vendo? Tipo, não é nada de outro mundo, assim, tipo, é um cilindro. Só que é um cilindro que a base dele aqui é maior e ele tem uns buracos aqui que são, tipo, com esse formato indo pra cá, né? Tipo, uma linha pra cá. E aqui tem um outro cilindro meio arredondado, junto de outra forma igualzinha, só que mais pra cima, e um que tá invertido. Tipo, você está vendo como essas formas geométricas aqui funcionam, é bem tranquilo você manipular elas, né? E aí, obviamente, para saber como essas formas aqui funcionam, tem vários exercícios. Você pode fazer, tipo, vários cilindros, assim, em ângulos diferentes, sem perspectiva, sem referência. Para você tentar, tipo, criar esse senso, né, tipo, na sua cabeça de entender como é que essas formas funcionam, mas elas entrarem uma na outra aqui, tipo, bem formas geométricas mesmo, sabe? Isso aqui parece um pouco com matemática. Vou apagar aqui. Beleza. A etapa 1 é só para entender como é que essas formas funcionam, né? Tipo, como a gente pode usar elas para decompor objetos e como a gente pode depois reconstruir esses mesmos objetos em ângulos diferentes. Agora a gente pode partir para pessoas. Dentro dessa ideia, não existem pessoas, né? Porque pessoas são seres vivos, super complexos. A gente vai focar meio que em desenhar uns bonecões, né? Tipo, pegar um monte de formas e fingir que elas se encaixam e se torcem, mas mantendo a ideia de que elas são formas. E, de novo, falando parece muito mais complicado do que é, mas fazendo eu acho que é mais de boa.
Ó, esse aqui é um boneco do Ben 10. Ben 10 é muito legal, recomendo a todos. Eu vou tentar decompor esse boneco com essas formas, porque ele é mais simplificado. Vai ficar mais fácil fazer pessoas quando a gente entender como faz um boneco. Assim, porque quando a gente desenhar uma pessoa, a gente vai também desenhando um boneco, né? Porque a gente está construindo uma forma em 3D. É como se a gente estivesse modelando um boneco mesmo. Vou pegar essa caixa e tentar deixar ela com as bordas menos pontiagudas, assim, deixar ela mais arredondada assim nas bordas. Beleza. Cilindro pro braço. Braço A. B. Eu tô pegando esse cilindro aqui, que é um padrão, e tentando deixar ele gordo aqui em cima. Tanto em cima quanto embaixo. Só que embaixo um pouco mais, em cima um pouco menos. Isso dá pra entender tipo, a forma certinha, assim mais ou menos. Não vou fazer as mãos não, sinto muito. Posso botar outra caixinha aqui em cima, porque esse peito dele é bem pra fora. E aqui dá uma cavucada na caixa que eu já fiz, para tentar cortar ela e gerar esse plano para baixo. Tá vendo que tem um planinho para baixo? Sempre tentando manter a ideia de que são formas geométricas, né? Então, sempre é uma coisa que é difícil de fazer, mas eu acho que com o tempo vai ficando mais automático. Que é tipo imaginar isso aqui sempre como uma coisa em 3D, sabe? Tipo, tendo profundidade também. Essas linhas que a gente faz no meio aqui de topografia ajudam muito a causar essa sensação de profundidade, sabe? A não se perder e começar a fazer umas coisas muito flat, assim, muito chapadas, que não parecem 3D. Porque quando você for botar em outros ângulos, vai fazer diferença, sabe? Você saber tipo, a forma certinha que você está construindo. No fundo, você está esculpindo, né? Na verdade, você está esculpindo, só que no papel. Aqui eu vou primeiro fazer essa forma grande do pé, aí depois eu corto aqui, ó. Cortei. Ótimo. E aí é a mesma coisa, né? Isso inclusive é um ótimo exercício, tá? Se alguém quiser ir fazendo isso aqui talvez uma vez por dia, pô, ajuda muito esse tipo de coisa aqui. Agora eu vou imaginar numa pose completamente aleatória, assim, só de sacanagem. Só pra, assim, você tem que, não pode ter medo de errar e não pode ter medo de colocar as suas ideias à prova, assim, porque se você tiver errado, dane-se, tipo, nada acontece. Você não tá dirigindo um carro que você errar, você bate, alguém mata, sabe? Você tá fazendo um desenho, se errar não acontece nada, sabe? Erra à vontade. Brinca bastante. Tentar colocar esse mesmo boneco nessa pose completamente doida, que eu nem sei como é que funciona. Tem uma parte aqui embaixo que é essa aqui minha. Tem uma caixa aqui em cima que é o peito. Deixa eu ver. Isso aqui é uma caixa que eu meio torci, né? A caixa é assim, ó. Eu peguei e fiz isso. Mas ainda tipo, é uma caixa, ela só tá torta.
Aí aqui dá pra botar essa parte aqui onde encaixa os pés dele. São cilindros também. Uma coisa que eu acho que muita gente se confunde é porque quando você vê, às vezes, algum desenhista que você gosta trabalhando, ele não faz isso de maneira metódica. E eu achava, né, há um tempo atrás, de que esse método estava errado por causa disso, né? Porque eu não via ninguém fazendo assim. Mas depois eu descobri que, depois de algum tempo fazendo dessa maneira, você acaba acostumando. E você não precisa, tipo, fazer todas as formas de maneira tão explícita. Então, às vezes, você vê um cara fazendo um desenho no YouTube e ele faz uma coisa tipo assim. E depois já começa a botar o olho e a boca. Aí você pensa, caraca, ele desenhou sem pensar em nada, o cara é bom. Só que na verdade ele já fez isso tantas vezes que só com essa linha e essa linha ele consegue imaginar a estrutura na cabeça dele, tá ligado? Então, tipo, não é um desenho desestruturado. Ele só não precisou tornar todas as linhas explícitas. Mas eu acho que, como isso aqui é um tutorial de desenho básico, eu acho que vale muito a pena, tipo, mostrar todas as linhas e todo o processo bem com calma, assim. Aqui, ó, esse aqui é um cilindro, esse aqui é um cilindro. Eu só tô pegando essas mesmas formas, né? Se você pegar bem, eu tô fazendo meio que isso aqui, ó. É uma caixa aqui, um cilindro para fora e um cilindro para cá. Tipo, não é nada tão de outro mundo. Só que eu manipulei essa caixa para ela ser mais redonda e manipulei esse cilindro para ele ser um pouquinho mais largo em cima. E esse aqui também mais largo do lado. Mas tipo, é meio que isso aqui. Não é nada tão complexo. Tem umas coisas que agora não vou falar agora, né? Porque eu acho que são complicadas, é melhor falar depois. Mas os músculos, eles mudam, né? E a cada pose que você faz, eles mudam de lugar. Porque eles servem justamente para girar as partes do seu corpo, né? Tipo, torcer. Então, assim, às vezes eu não vou conseguir justificar para você nesse desenho porque que o ombro está nessa posição. E aí eu vou ter que falar sobre isso no próximo capítulo. Beleza, isso aqui já é um exercício legal. Eu tô aqui há 18 minutos, né? E até agora tipo, foi bem de boa. Eu acho que isso aqui é legal de fazer todo dia, assim, uma vez por dia, sei lá, 10 minutinhos faz isso daqui, não é tão complicado. Bom, já temos uma noção de como fazer pessoas. Isso aqui é legal porque, tipo assim, isso aqui, ó, em teoria, já é uma figura. Se você quiser, você pode colocar esse personagem em qualquer posição que você quiser, porque você já sabe como que ele funciona, sabe? Tipo, eu fiz nessa pose aqui, mas ele pode ir pra qualquer pose. Você pode, sei lá, pegar uma pose da vida real e tentar colocar ele nela, sabe? Ah, é legal, boa ideia, peraí. Eu botei pose na internet e apareceu essa imagem aqui. Aparentemente tem uma série chamada Pose. Mas isso aqui serve pra gente tentar estudar isso de novo, né? Tipo, olha só. A mesma coisa, assim, tipo, é uma bola esticada para fazer o rosto, tentando manter no quatro braços, né? Mantendo que a gente estudou o quatro braços aqui para saber quais formas compõem o corpo dele, em que ordem, e aí a gente está manipulando essas mesmas formas para poder colocar em outras poses. Agora vamos pegar uma pose da vida real e tentar, tipo, colocar o quatro braços nessa pose. Mantendo as proporções dele, né? Então ele é bem largo aqui, né? Isso aqui é uma caixa, né? Uma caixa muito arredondada, mas é uma caixa. E aqui tem outra caixa que é o peito dele. Eu acho que o rosto dela tá mais pra cima. Peraí. Mas assim, ó.
minha mão vem pra cá. Longo cilindro aqui. Aqui não vai aparecer o ombro, porque tá muito pra trás. Eu vou só dar uma marcada aqui pra ver ele fica. Esse cilindro é mais pra cá, pra fora. Esse outro aqui, deixa eu ver, vem pra cá. Cortar pra cá. Eu acho que eu fiz errado essa marcação aqui. É por aqui, é por aí.